Olá pessoal, aqui falando Elvis Tavares para mais um capítulo da série que a gente trata sobre a música cristã contemporânea, fazendo comparações, vocês aí comentando, curtindo, indicando para as pessoas, se inscrevendo aqui no nosso canal pelo YouTube, vocês também pelo Instagram da mesma forma, trazendo seus comentários, as suas apreciações, impressões sobre as músicas, sobre os fatos, sobre a história que nós contamos aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma coisa muito interessante. Vocês sabiam que já existiu um laboratório de formação de cantores na música cristã contemporânea brasileira? Pois é, foi uma coisa informal, não era algo registrado na junta do Estado, né, da junta comercial, não era um nome de propriedade intelectual, nada disso. Não tinha CNPJ, mas funcionou uma fábrica de formação de cantores. E essa fábrica funcionou no Rio de Janeiro. Na realidade, eu estou usando aqui essa metáfora, vamos dizer assim, para falar do Grupo Altos Louvores, que foi um grupo que, desde que foi criado, ele serviu para nos brindar com diversos cantores e cantoras da música gospel brasileira, todos eles de muita excelência na arte de cantar, de interpretar. E muitos estão ainda aí na estrada, né, com seus estilos, com sua musicalidade. Isso foi um fato muito interessante, porque quem comprava, quem gostava de ouvir as músicas do Grupo Altos Louvores poderia ficar um pouco intrigado, porque no disco tinha os integrantes, um grupo que você olhava ali na capa, no contracapa, lia nos créditos o nome dos integrantes, dos componentes. Aí vinha outro disco, mudava quase tudo de novo, a gente, mas cadê aquele pessoal que estava antes? Aí vinha outro disco, mudou de novo. Então isso invariavelmente ocorreu com o Grupo Altos Louvores, tá? E o grupo, na realidade, foi uma idealização do Edivaldo Novaes, o tecladista Edivaldo Novaes, já de saudosa memória, falecido em 2011, e dos anos 80 ele teve a ideia de criar o Grupo Altos Louvores com esse nome, baseado no Salmo 149, estejam em suas gargantas os mais altos louvores. Enfim, então quando começou o primeiro disco, a gente vai perceber várias coisas aqui, vou trazer esses detalhes para vocês, mas era uma fábrica de formação de cantores, e a gente vai comentar sobre isso aqui. Quando você olha, por exemplo, no primeiro disco, a gente vê que aparece a Léa Mendonça. A gente pode até trazer um trechinho da música que ficou famosa nesse disco, foi até o título do disco, Meu Grande Eu Sou. Se eu disser que para mim o mundo não tem mais valor, eu vou provar que encontrei alguém que me deu todo o amor que eu desejei. E este alguém traz do Senhor, meu grande eu sou, eu vou cantar o nosso amor. Tu és o meu grande eu sou, tu és Jeová. Rocha firme. Só para dar uma pincelada, a gente percebe aí que a qualidade do estúdio não era tão forte como a de hoje, né, tão clara. A tecnologia foi avançando. Isso aí nós estamos falando ali de cerca de 1985, corrigindo. Então a gente vê aí essa música triste, né, mas uma mensagem profunda, Meu Grande Eu Sou, na voz da Léa Mendonça, que despontou aí no Grupo Altos Louvores, já no primeiro disco surge a Léa Mendonça. Mas assim, quando eu disse que havia uma fábrica de formação de cantores, eu creio que isso acontecia de uma forma indireta, tá? Porque, logicamente, que o mentor do grupo, o Edivaldo Novaes, ele selecionava pessoas para fazer parte do grupo. E claro que ele queria cantores bons, né? Então, eu não digo que era formação de cantores, porque eles já tinham voz boa, cantavam bem, senão ele nem colocava no grupo, concorda? Então tá, então vinha esses grandes cantores aí, que são aí peças importantes da música cristã contemporânea brasileira,
E muitos acham, devem acreditar, o pessoal que conhece a história do Altos Louvores pode até cogitar que isso foi uma ação pré-elaborada do Edivaldo Novaes. Eu creio que não. Eu creio que ele foi formar o grupo e depois de formado ali com aquele pessoal da vez, isso não é algo anormal no meio da criação de grupos musicais, cada um procurou o seu caminho porque tinha suas oportunidades, né? E as oportunidades às vezes não comportavam ele estar pertencendo a um grupo. Tinha que ser uma carreira individual, uma carreira solo. Então é isso. Essa aí foi a primeira experiência do Altos Louvores, que se distribuiu no Rio Grande do Sul, trazendo principalmente a nossa querida Léa Mendonça, que está até hoje aí em atuação plena. Vocês percebem que foi uma cantora solo que interpretou essa música, tá? Depois a gente vai para o segundo disco, vou citar alguns aqui, tá? Para vocês. A gente vai para o segundo e aí já entra um outro integrante. E é esse integrante que cede músicas, que toca contrabaixo e ainda canta, ainda sola a música, que é esse caso aqui da música Anseios. Por mais que eu procure meus anseios esconder. Então, legal, tá aí a voz de Sérgio Lopes, que foi integrante do grupo dos Louvores por algumas temporadas, e ele já surge cedendo músicas e já solando músicas, né? Nesse disco aí, Anseios, que é essa música de autoria do Sérgio, que depois regravou quando ele fez a sua carreira solo, quando ele saiu do Altos Louvores. Mas olha só, gente, uma coisa interessante é que o Edivaldo Novaes, ele já tinha essa ideia de pertencimento a grupo musical, porque nos anos 70 ele pertenceu ao conjunto Solene Som, que foi montado pelo Edson Coelho, grande compositor da música cristã contemporânea. O Edivaldo, no conjunto Solene Som, ele não tocava teclado como ele fez em todos os discos do grupo Altos Louvores, do qual ele era o mentor, como eu falei, era o líder. Ele tocava guitarra base no conjunto Solene Som, esse de criação do Edson Coelho. Então, já começa por aí, se vocês pegarem a foto aí na internet do Edivaldo Novaes participando dos discos do Solene Som, vai ver que era a época da calça boca de sino, aquela calça que tinha um bocão, né? Em alguns lugares aí ela tem voltado assim, a questão fashion. E aquele sapato boca de jacaré, que era a moda ali na metade dos anos 70, por aí. Então tá lá o Edivaldo Novaes fazendo parte ali, ou seja, já tendo um embrião, de repente, estou aqui conjecturando, do que ele poderia fazer em termos de conjunto mais lá na frente, só que dessa vez ele liderando. Então depois aqui, a gente parte para um outro disco do Altos Louvores, só que com detalhe que o Sérgio Lopes continua na formação do grupo. E ele de novo cedendo músicas, tocando contrabaixo e cantando. Para Onde Vão as Aves, quem conhece vai poder curtir depois de assistir aqui o vídeo, aí nas plataformas, no YouTube. Quem não conhece, está aí também a oportunidade. Essa introdução interessante, que chega ali com aquelas aves marinhas fake, né? São aves marinhas de computador. O som é para dar ideia, né? Para Onde Vão as Aves, para dar aquele efeito na música. Bom, então aí o Sérgio Lopes continuava, e já é o terceiro disco que a gente vê que o cantor sola a música título. Não tem uma música assim que o grupo todo vem cantando junto, né? Até porque você não vê, nem ouve, não ouve a voz do Edivaldo Novaes, porque ele não cantava. O Edivaldo podia fazer um back ali, um back vocal, ali, participando todo mundo no vocal, mas ele solar uma música, ele aqui não solava. Ele era instrumentista, aqui no caso tecladista, tá? Então, assim, realmente o grupo Altos Louvores foi o grupo que mais, pelo menos não conheço outro na música cristã contemporânea, que mais alterou a sua formação, que mais mudou os seus integrantes de um disco para o outro, tá legal?
Então, a gente continua, vai para mais o terceiro disco, e o Sérgio Lopes ainda está lá. Isso aqui é antes de ele assumir a sua carreira solo, e ele vem, cede outra música para o grupo Altos Louvores, e a música Brilhante. Vocês conhecem. Detalhe, já sentiu? Se vocês estiverem com os ouvidos aguçados, os ouvidos apurados, vão ver que o som já fez mais forte, porque o tempo vai passando, né? A gente já vai saindo dos anos 80, entrando nos anos 90, então a tecnologia já melhora, as condições de estúdio, os canais, a questão da mixagem já melhora, e que a gente vê uma potência melhor nos instrumentos. Existe um rio que eu não posso ver, mas está em mim, para que o mundo possa crer. Existe um Deus que nos oferece, que dá paz e caminho para quem vê. Aqui a gente já vê que o Sérgio Lopes está cantando com a Estela. A Estela está no grupo, antes de seguir sua carreira solo, né? Nesse disco aqui, Brilhante, que também é o título do disco. E assim, o Altos Louvores foi seguindo. Certa vez, Alain Mendonça, no falecimento, em 2011, vários cantores, né, pessoas ligadas ao meio da música cristã contemporânea, fizeram comentários a respeito, falando sobre o legado do Edivaldo Novaes, que tinha falecido, isso em 2011, como já mencionei, e Alain Mendonça deixou a seguinte frase: Edivaldo Novaes, um descobridor de talentos brutos. Ele os lapidava e no tempo certo os deixava ir. Eu vou discordar aqui da minha querida Léa Mendonça com todo respeito, cada um tem a sua opinião, mas como eu falei antes, eu não entendo que eles eram cantores assim, ainda brutos, talento brutos, porque senão o Edivaldo Novaes não colocava no disco. Como é que eu vou chegar e vou colocar num disco que todo mundo vai ouvir, vai ser para um disco que tem que vender, né? O pessoal gostar e vou colocar um talento bruto ali que... Quando a gente fala talento bruto é porque não foi lapidado, como ela mesma falou, né? E não tem aquela condição ainda, o traquejo de cantar como se deve, de interpretar. Então eu acho assim, o Edivaldo, com a sua perspicácia, ele escolhia pessoas boas, cantores bons para cantarem e tocarem no grupo Altos Louvores. Por isso eu discordo um pouquinho dessa questão do talento bruto. Acho que já eram talentos lapidados e formados, tá? Mais um beijo aí para a querida Léa Mendonça, que já gravou música minha também. Bom, continuando, depois aqui a gente já sai do Sérgio Lopes e já entra outros componentes. A mudança no disco Grupo Altos Louvores, Poucas Palavras. Já muda bastante o grupo de componentes, ficando somente o líder, o Edivaldo Novaes, e o pessoal sai, vai para suas carreiras e tal, né? Muita gente. Nisso, e aqui a gente já tem um outro lead vocal, a gente já tem outro cantor solando a música título do disco. O som já está melhor, mais cheio. Passando tempo e nada você pôde fazer que te trouxesse bons motivos pra viver. Aí a gente está ouvindo a voz maviosa, macia do Jefferson Monteiro, que tinha sido escolhido pelo Edivaldo Novaes para integrar o Altos Louvores, porque outras pessoas, o Sérgio Lopes tinha saído e outros mais. Então a gente está aí o Jefferson Monteiro na música Poucas Palavras, que é a música título do disco. Aí a gente avança, para a gente não terminar aqui, vai para o disco Altos Louvores, A Força do Amor. Vou pular. Uma recordação que o mundo esqueceu. Vou cortar para você ficar com vontade de ouvir. Aí está o Diógenes Marques, nosso querido Didi, de saudosa memória, também solando o disco, a música. Ele ficou muito tempo no Altos Louvores, o Diógenes. E para encerrar, a gente tem aqui, nesse vídeo, o nosso querido Grandes Marquinhos Gomes.
Tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima. Legal.